Olá pessoal, nesta videoaula vou apresentar para vocês a criação de um projeto utilizando o estilo de arquitetura camadas. Ou seja, a gente vai construir uma aplicação mostrando como a gente separa os componentes dessa aplicação em camadas, ok? Antes de partirmos para a prática, eu gostaria de apresentar para vocês um pouco de teoria. Então, repetindo, na aula de hoje nós vamos estudar um pouco de programação em 3 camadas, especificamente com a linguagem C#. As ferramentas que vamos utilizar são Microsoft Visual Studio 2013, banco de dados MySQL, vamos utilizar também o Champ Control Panel, tá? Que é uma aplicação que permite, que já vem compilada com o servidor Apache, já vem com MySQL, tem uma aplicação também web, permite a gente criar e manipular dados MySQL, que é o PHP-MyAdmin, bastante útil, tá? Então essas são as 3 ferramentas. Como a gente vai falar então de programação em 3 camadas, eu gostaria de antes entrar um pouco na teoria para a gente entender o porquê que existem tantos paradigmas de programação, porquê que existem tantos padrões de desenvolvimento, tá? Qual a motivação para isso? Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o histórico dos paradigmas de programação. Isto é, como que as formas em que os programadores utilizavam e utilizam para programar, como que esses paradigmas foram evoluindo ao longo do tempo. Inicialmente, lá na década de 50 para a década de 60, nós tínhamos a programação conhecida como programação linear, representada basicamente pelas linguagens Fortran e as linguagens de programação Basic. Como que funcionava esse tipo de programação? Basicamente, nós tínhamos a escrita do código, como o próprio nome diz, ela se dava de forma linear. Isto é, todo o meu programa ele era construído onde o código começava em determinado ponto e terminava em determinado ponto, de modo que do início ao fim você tinha todo o seu programa codificado em um único arquivo, por exemplo, tá? Qual que era o grande problema desse paradigma de programação? O problema é que a manutenção ficava muito complicada, tá? Por que a manutenção ficava complicada? Porque o código era grande? Também, mas porque ele era desorganizado, ele era mal estruturado, tá? A programação linear ela ficou bastante conhecida como programação espaguete. Por quê? Existia nesta época a utilização de um recurso conhecido como GoTo, tá? Que significa vá para, e esse vá para era um recurso de programação específico que você estava, por exemplo, em determinada linha do seu código, por exemplo, linha 30, e você lançava, você escrevia no seu código GoTo, por exemplo, 100, você desviava a execução do seu código da onde você estava para a linha 100. E a utilização desse GoTo era bastante frequente. Isso fazia com que o código se desviasse em vários momentos de sua execução, tanto para cima quanto para baixo dentro do código. E isso formava um verdadeiro espaguete. Então, você imagina construir um software com esse paradigma. E o pior, se você constrói e você tem dificuldade da manutenção, imagina outras pessoas precisando da manutenção desse código, tá? Então, assim, o grande problema desse tipo de programação era a falta de estrutura aparente, tá? E a dificuldade de se realizar a manutenção. Então, evoluiu-se, tá, para o paradigma de programação modular, representado aí principalmente pela linguagem COBOL, em 1960. Qual foi a grande mudança entre a programação linear e a programação modular? A programação modular, eles passaram a considerar então mais de um arquivo. Ou seja, ao invés de eu ter um único arquivo e eu vou escrever o meu código-fonte somente nesse arquivo, eu vou ter mais de um arquivo. Mas a pergunta é, resolveu alguma coisa? Não. A resposta é, não resolveu. Por quê? Porque a falta de estrutura ainda continua existindo dentro da programação modular. Ainda assim que tivéssemos mais de um arquivo, o uso de GoTo ainda continua existindo na programação modular. E aí surgiu então
como evolução um outro paradigma, que foi o paradigma estruturado. Tá? Uma figura muito importante aí que vocês podem pesquisar depois para saber sobre programação estruturada é o Dijkstra. A programação estruturada, representada principalmente pela linguagem Pascal, na década de 70, tinha como principal característica a utilização de procedimentos e de funções. Então, ao invés de utilizar o desvio do código através de GoTo, eu criava funções, eu criava procedimentos e, quando necessário, eu chamava esses procedimentos ou chamava essas funções. Resolveu alguma coisa? Sim, resolveu bastante coisa, melhorou muito a criação do código e a manutenção. Porém, não resolveu tudo. Ainda continuamos com problemas. Onde o problema estava principalmente na manutenção do código. Por quê? Na programação estruturada, você teve uma separação razoável de código. Porém, a parte de dados ainda ficava muito acoplada à parte de código. Tá? Então, se você precisasse dar manutenção a uma determinada parte do seu sistema, você tinha também a parte dos dados, a parte que ficava completamente acoplada àquela parte do código. Porém, se você tinha que mudar um certo dado no seu sistema, uma certa estrutura de arquivo, estrutura de tabela, como que você faz? Aonde eu tenho que alterar isso no meu sistema? Em quais partes do sistema eu tenho que alterar? Tá? Então a principal dificuldade era esta. E tivemos então a evolução para o paradigma orientado a eventos. Tá? Bastante representado aí, e bem representado pelas linguagens Visual Basic e Delphi. Tá? Que são linguagens de programação bastante comerciais. Tá? Existem algumas pessoas que não gostam tanto, criticam bastante pelo fato dessas linguagens apresentarem como principal recurso de desenvolvimento RAD, tá? RAD do inglês Rapid Application Development, onde você basicamente tinha componentes prontos e você utilizava esses componentes prontos. Tá? Então, uma parte bastante criticada desse paradigma de programação é o fato de você utilizar a programação RAD. Mas qual que é a principal ideia da programação, do paradigma de programação orientada a eventos? O seu código ele era programado baseado em eventos. Por exemplo, você cria uma interface, um cadastro de clientes para o seu usuário. Tá? E dentro desse cadastro de clientes você tem alguns botões. Por exemplo, o botão de você limpar a tela, o botão de você gravar os dados no banco de dados, o botão para você localizar um determinado registro, ou até mesmo o botão para você excluir um registro do banco de dados. Então, para cada botão desse você tinha uma certa programação. Se você clicasse 2 vezes no botão, em tempo de programação, você acessava o evento clique desse botão. Ou seja, quando o usuário clicar nesse botão, o evento clique, o que vai acontecer? Era o que você programava ali dentro. Tá? A dificuldade ainda continuou sendo o fato de dar manutenção. Ainda pior aqui na programação orientada a eventos, por quê? Você não tinha uma separação clara de código em arquivos bem estruturados. Você tinha sim interfaces, e essas interfaces tinham programação do nível de regra de negócio do sistema, do nível de manipulação dos dados que o usuário imputa dentro da sua tela e etc. Então, a dificuldade ainda continuou sendo a manutenção do sistema. Eu dou manutenção nos dados, eu dou manutenção no código, ainda continua muito complicado, porque o dado está separado do código. Tá? Então, o paradigma orientado a objetos surgiu, mas ele não surgiu depois da década de 90. Ele surgiu bem antes, só que ele ganhou força mais na década de 70 em diante. Tá? Então, a principal ideia do paradigma de programação orientada a objetos era de você unir os dados ao código. E dessa forma você tinha um facilitador da manutenção. Tá? Questões teóricas sobre orientação a objetos, a gente pode aprofundar em outras aulas. A ideia aqui vai ser a criação do projeto em 3 camadas. Ok, pessoal. Então, o Visual Studio já está aberto. Nosso primeiro passo aqui vai ser criar o projeto. Então, menu File, New, Project. Eu vou escolher um diretório para eu salvar
esse nosso projeto. Vou colocar aqui na área de trabalho, na pasta aula. Vou dar o nome do nosso projeto. Vamos chamar de projeto 3 camadas. O nome da solution acaba ficando o mesmo, mas que pode ser alterado também. No nosso caso aqui não há necessidade. Vamos escolher então a linguagem. Visual C#, vamos fazer uma aplicação Windows Form Application. Ok. Então, percebam que neste ponto o Visual Studio já criou para a gente o projeto chamado 3 camadas, tá? Já colocou o primeiro formulário aqui chamado de Form 1. A gente pode codificar a nossa interface inicial a partir desse formulário. E que mais? Nós não temos aqui praticamente nada de código. Temos aqui uma classe, um arquivo chamado de program.cs, tá? Que é responsável por dar o start à nossa aplicação. Percebam que ele vai chamar aqui o Form 1, tá? Que é esse formulário que está aqui. Temos aqui as configurações da nossa aplicação, que a gente pode imputar configurações à medida que a aplicação vai crescendo, à medida que configurações é um ponto importante da aplicação. Neste caso aqui, a única configuração que nós temos é a configuração que seta qual é a versão do .NET Framework que está sendo utilizado, tá, dentro desse projeto. E aqui temos a pastinha referências, que significa quais são as referências externas que eu vou utilizar, ou quais são também as referências internas do framework.net que eu vou utilizar para construir a minha aplicação, tá? Então a gente vai colocar algumas referências aqui se for necessário. E aqui nós temos algumas propriedades do projeto. Então, pessoal, se a gente vai criar uma aplicação em 3 camadas, o primeiro passo a ser realizado é garantir que a nossa aplicação, que o nosso projeto vai estar dentro de uma estrutura propícia para um projeto em 3 camadas. Como fazer isso? O primeiro passo é criar, então, dentro do projeto 3 camadas, uma pasta, aqui, ó, New Folder, que eu vou chamar essa pasta de Code, ou seja, o código vai ficar dentro dessa pasta. Vamos criar uma subpasta dentro de Code, que eu vou chamar ela de BLL, que eu vou explicar agora. Vou criar uma outra pasta chamada DTO e uma terceira e última pasta chamada DAL. O que significa BLL, DAL e DTO? Vamos escrever. O que significa BLL? BLL significa Business Logic Layer. E DAL significa Data Transfer, Data Access Layer. DTO, Data Transfer Object. Por que essas 3 pastas? Vamos entender. Business Logic Layer significa camada lógica de negócio. DTO, Data Transfer Object, significa objeto de transferência de dados. E DAL, camada de acesso a dados. Se a gente está falando agora de programação em 3 camadas, vamos entender como funciona um projeto 3 camadas. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nós temos a camada de apresentação, a camada de negócio, ou podemos chamar também de camada lógica, e temos a camada de acesso a dados. Então eu vou criar aqui uma camadinha para cada. A gente vai começar a entender o funcionamento de um projeto 3 camadas. O que é a camada então de apresentação?
A camada de apresentação consiste dos formulários que tem na sua aplicação, os relatórios que são exibidos para o usuário, ou seja, toda aquela parte da visão, aquilo que tem contato com o usuário, faz parte da camada de apresentação. Formulários, relatórios, páginas HTML, telas de ajuda, todo esse conteúdo então representa a camada de apresentação. A camada de negócio é representada principalmente pelas classes de negócio, ou seja, pelas classes que vão modelar os objetos do mundo real que vão fazer parte desse sistema. E a camada de acesso a dados é representada principalmente por uma classe responsável por acessar e manipular dados do seu banco de dados. Então vamos desenhar aqui um banco de dados para ficar bem representado. A gente vai então entender agora que a camada de acesso a dados, ela se comunica diretamente com o quê? Com o nosso banco de dados. Então vamos colocar aqui, ó, BD, que é a sigla para banco de dados, está aqui, tá? Então, pessoal, a minha camada de acesso a dados comunica-se com o meu banco de dados, tá? A minha camada de apresentação, que é representada então pelos nossos formulários, relatórios, etc., o que ela faz? A minha camada de apresentação, ela solicita alguma coisa para a camada de negócio. Ah, mas solicita o quê? Que coisa? Por exemplo, minha camada de apresentação pode falar assim, ou camada de negócio, eu estou com esses dados aqui que eu acabei de preencher, você grava esses dados para mim? A camada de negócio pede isso para quem? Para a camada de acesso a dados. A camada de acesso a dados joga os objetos, os dados, no banco de dados, certo? O banco de dados retorna para a camada de acesso a dados falando, olha, gravei. A camada de acesso a dados responde para a camada de negócio indicando sucesso na operação ou insucesso, tá? E a camada de negócio, por sua vez, responde para a camada de apresentação. E a camada de apresentação vai dar um retorno para o usuário, uma mensagem, algum feedback dizendo que a operação foi ou não foi concluída com sucesso, tá? Então, a ideia das camadas da programação em 3 camadas é basicamente essa, tá? Onde nós temos a camada de apresentação, a de negócio, a de acesso a dados e o banco de dados, tá? Que está conectado diretamente com a camada de acesso a dados. Então, por que nós criamos aqui no Visual Studio essas pastas? Porque Business Logic Layer e o Data Transfer Object vão ser responsáveis por manter, tá? A nossa camada de negócio. A nossa camada de dados vai ser o Data Access Layer. Vai ter uma classe específica aqui para conectar, manipular dados no banco de dados específico da aplicação. E a nossa camada de interface ela é representada pelo quê? Pelos formulários que nós temos aqui na aplicação. Eu posso colocar um outro formulário aqui, um novo item, vou escolher aqui, ó, dentro de Visual C Sharp, eu vou escolher um código, um dado geral. Vamos escolher um geral aqui. Deixa eu achar aqui um formulário. Tá, aqui não tem um formulário. Windows Form, tá aqui, ó. Então eu vou colocar um Windows Form qualquer. Posso chamar de quê? O nome que eu quiser. Então, tá aí. Tem um outro formulário que compõe o que? A minha camada de apresentação. Tá? Então essa é a ligação que tem entre a teoria e aqui na prática, tá? Essas camadas são representadas por essas pastas e a forma como a gente vai codificar o sistema dentro dessas pastas. Então, pessoal, vamos imaginar, para poder ilustrar o que a gente está fazendo aqui agora, vamos considerar a criação de um simples cadastro de clientes, tá? Eu acho que o cadastro de clientes é um bom exemplo porque todo o sistema, a maioria dos sistemas, tem um cadastro de clientes. Se não é de cliente, é de fornecedor, se não é de fornecedor, é de usuário, ou os 3, ou então até mais desses de 3, tá? Então, a nossa ideia aqui agora vai ser criar um cadastro de clientes. Vamos utilizar aqui então o formulário número 1 para representar então a interface do usuário. Então o primeiro passo vai ser colocar um nome para ele aqui, cadastro clientes, né? Nós falamos cliente, cadastro de clientes. Opa, aqui eu estou tentando mudar o nome, né? Então tem que mudar na verdade aqui, ó, no texto.
Cadastro de clientes. Ótimo. Para ficar também organizado, vamos alterar aqui o nome desse formulário, tá? Então, simples. Clicou aqui no formulário, F2, ou então rename, FRM, cadastro, cliente. Aí ele pergunta, olha, você está renomeando um arquivo. Você deseja também renomear todas as partes do projeto que fazem a referência à Form 1? Sim. Salva tudo. Então nós temos aí agora o que? Um formulário cadastro de cliente, que a gente vai agora dar uma aparência para ele. Então vou acessar aqui minha toolbox, vou colocar um label, vamos fazer um projetinho bem simples, apenas 3 campos, só para ilustrar mesmo o funcionamento, tá? E a criação de um projeto em 3 camadas. Então vamos dar aqui, não precisa de mudar o nome do label não, vamos mudar só o conteúdo dela. Vou chamar aqui, ó, de ID, que vai ser o código, né? O identificador único desse registro. Então temos aqui um text box. Pronto. Copia e cola. Vamos alinhar. Isso aqui, vamos chamar esse txt aqui de... Tem que dar esses nomes, né, pessoal? Porque senão a aplicação já começa toda bagunçada. Txt nome. Nome do cliente. Vou alterar esse conteúdo aqui também para nome. Pronto. Copia e cola. Vamos colocar aqui só para finalizar. A gente coloca aqui e-mail. Tá? Então vamos arredar um pouco esses campos. Esses dois aqui que devem ser um pouco maior devido ao conteúdo. O ID nem tanto. O ID não vai ser informado, né? Porque o ID é algo automático. Então a gente pode até travar esse campo aqui, colocando o read only dele como verdadeiro, tá? Então o usuário não digita, só a aplicação que acessa mesmo esse campo. Vou colocar aqui só um botão para gravar, vou dar nome para ele também, btn incluir. O objetivo desse botão vai ser permitir a inclusão do registro, tá? No banco de dados. Perfeito. Então nós temos aí um cadastro básico de clientes, uma tela. Então, aonde entra agora a parte da programação em 3 camadas? Já criamos a estrutura de pastas que vai ajudar a gente a tentar garantir que o nosso projeto esteja no formato 3 camadas, tá? Mas o que de fato vai garantir que o projeto está em 3 camadas é a forma como a gente vai codificar esse sistema. Então, se a gente está falando aqui agora de um cadastro de clientes, a gente está falando de um objeto do mundo real que são clientes, clientes de qualquer empresa, tá? Se a gente está fazendo uma aplicação para uma determinada empresa e essa empresa pediu um cadastro de clientes, a gente está fazendo um cadastro para manter os objetos do mundo real desta empresa, que são os clientes dessa empresa, tá? Então, o primeiro passo, a gente também está falando de programação orientada a objetos, é criar a classe cliente, que representa então o objeto cliente. Porém, existe uma certa diferença aqui na programação 3 camadas. Qual a diferença? A gente cria 2 vezes a classe. A primeira vez a gente cria aqui dentro de BLL, tá? Adiciona classe e a gente vai chamar de quê? De cliente BLL. Pronto. E depois a gente cria a mesma aqui em DTO. Porém vai chamar o quê? Cliente DTO. Para que isso? Simples. A gente vai separar os atributos e os métodos. Uma classe não é uma especificação de um objeto do mundo real? O que um objeto do mundo real tem? Ele tem um conjunto de atributos, né, de propriedades, e pode executar algumas tarefas. Tem um conjunto de operações que você pode executar com esse objeto no mundo real. Então, assim, vamos definir primeiramente aqui os atributos. Os atributos ficam onde? No DTO.
porque o DTO significa Data Transfer Object. Então a gente quer definir o que? Os dados de transferência, tá? Os dados que serão trafegados pelo sistema do objeto cliente. Quais dados são esses? Ora, os dados são o que a gente acabou de definir aqui na interface. Tá aqui, ó, a gente precisa de um ID do nome do e-mail. Então se eu volto aqui para o meu DTO, eu posso criar aqui, ó, private int ID, private string nome, private string e-mail. Percebam que eu coloquei todos esses atributos como privados, então eu não vou ter acesso a esses atributos de nenhum lugar da minha aplicação. Para eu garantir o acesso, eu vou criar o que? Os métodos getSet. Aqui estou fazendo o que? Um encapsulamento, estou protegendo o acesso aos atributos do meu objeto. Então eu posso clicar aqui com o botão da direita, por exemplo, a ferramenta tem essa possibilidade, tá? Automático. Vou na opção refatorar, encapsulate field, ou então Ctrl RE. Observe que ele pergunta para a gente, olha, o nome da propriedade vai ser ID. Então é sempre interessante você manter o padrão, colocar sempre o atributo como minúsculo, porque ele sugere para você, tá, a propriedade como a primeira letra em maiúsculo. Olha que interessante, você dá o OK, manda aplicar, eu já tenho aqui o meu método get e tem o meu método set. Get ele vai retornar o conteúdo do atributo ID e set eu vou associar um valor ao atributo ID. Vamos utilizar o atalho aqui agora. Ctrl RE, Enter, Enter. Ctrl RE, Enter, Enter. Então nós criamos aí o nosso DTO, nosso cliente DTO, que tem basicamente os atributos que nós precisamos e os métodos getSet desses atributos, tá? Ótimo, então nós temos atributos no cliente DTO e no cliente BLL, o que eu coloco? Ora, você coloca agora as operações. Qual operação que a gente vai criar? Nós vamos criar a operação, a primeira que nós precisamos aqui agora, é a operação para garantir o que? A inclusão desse objeto no banco de dados. Então, vamos criar aqui, public void inserir. Aqui dentro eu vou codificar o que? O meu método inserir, tá? Então, olha só, como que funciona então a comunicação entre a camada de apresentação com a camada de negócio e a camada de negócio, como que ela conversa com a camada de dados? Primeiramente, vamos entender. Aqui na camada de apresentação, seria bastante comum, quem não conhece programação em 3 camadas ou programação orientada a objetos, para quem está acostumado com programação orientada a eventos, vai clicar aqui no botão 2 vezes, vai achar o evento, clique desse botão e vai programar aqui. Ou seja, criaria aqui a conexão com o banco de dados, criaria o comando de insert e executaria esse comando lá no banco de dados. Mas não é assim que funciona a programação em 3 camadas. Programação em 3 camadas, voltando aqui no nosso desenho, a camada de apresentação vai pedir para a camada de negócio. A camada de negócio vai pedir para a camada de acesso a dados. E a camada de acesso a dados que vai gravar no banco de dados, tá? Então, o que a gente precisa? Eu preciso primeiramente, já que eu tenho que pedir para a minha camada de negócio fazer alguma coisa, eu tenho que falar para a camada de negócio o que eu quero, tá? Como a minha camada de apresentação, aqui o meu cadastro de clientes, tem aqui os dados do cliente e é aqui que o usuário vai preencher, eu preciso passar esse objeto preenchido para minha camada de negócio. Aí que entra a parte do DTO. Então eu preciso usar o DTO. Se a minha camada de apresentação precisa conversar com a minha camada de negócio, eu preciso então fazer com que as duas conversem de alguma forma. A forma para elas conversarem é criar um objeto da camada de negócio na camada de apresentação. Como que eu crio esses objetos? Eu posso simplesmente chegar aqui, tá, na minha classe, formulário cadastro cliente, e criar o objeto cliente BLL. Porém, não está aparecendo. Por quê? Ora, primeiro eu tenho que apresentar os dois. Como que eu apresento? Eu venho aqui e olha, qual é o namespace da minha camada de
de negócio BLL. Olha, o namespace é esse aqui, ó. Então eu tenho que pegar esse namespace e tenho que importar, tenho que apresentar ele para minha camada de apresentação. Eu dou using e este namespace. Percebam que já ficou verdinho aqui, ó, cliente BLL. Então vamos lá, cliente BLL, eu vou criar um objeto, eu vou chamar ele inclusive até de BLL, igual a new cliente BLL. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. A mesma coisa eu tenho que fazer com o DTO. Então vamos olhar aqui qual é o namespace do DTO, que é esse daqui. A gente vai apresentar, tá, o DTO, que faz parte da camada de negócio. Vamos apresentar ele a camada de apresentação. Camada de apresentação é essa que quer usar a minha camada de negócios. Então, using, tá aqui o namespace do DTO. Eu posso vir cá e fazer a mesma coisa. Cliente DTO, que é o nome do objeto, igual a new, cliente DTO. Então, de posse desses objetos criados na camada de apresentação, o que eu vou fazer com eles? Ora, nesse momento, eu tenho a possibilidade de conversar com a camada de negócios. Então, primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou preencher o objeto, tá, de acordo com o que o usuário digitou na telinha de cadastro de cliente. Então, primeiro, DTO, ponto, olha o que aparece para mim. Aparece o nome, aparece o ID, aparece o e-mail, que são que as propriedades que dão acesso aos atributos desse objeto. Então, o que vai ser o nome? Olha, o nome vai ser, eu vou preencher a propriedade nome de acordo com o que? Com o txt nome.text, foi o que o usuário digitou. O DTO ponto e-mail vai ser igual a txt e-mail. Ah, o txt e-mail não está aqui? Nós não mudamos o nome dele, então vamos mudar. Vamos mudar aqui para txt e-mail. Ótimo. Voltando aqui agora, txt e-mail está aqui, ponto text. Perfeito. O objeto DTO está preenchido. E agora, o que eu faço? Agora eu peço para minha camada de negócio falar assim, olha, eu estou com o objeto preenchido, tem como você gravar esse objeto no banco de dados? Então, eu tenho que passar esse DTO para quem? Para minha camada de negócio. Quem que vai ser responsável por cadastrar esse objeto no banco de dados? Ora, vai ser o meu método inserir. Mas ele precisa saber quais são os dados. O que eu vou fazer? Então, eu vou criar um objeto aqui, um parâmetro no meu método, do tipo cliente DTO. Olha só, cliente, ó, não aparece. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que apresentar o DTO para minha camada de negócio, a parte da camada de negócio que é a BLL. Então eu vou importar aqui, ó, using projeto 3 camadas.code.dto, já importei. Então aqui vai ser o que? Meu parâmetro vai ser cliente DTO. Vou criar um objeto aqui, posso chamar ele de DTO também. Então, nesse momento, o meu método inserir dentro da classe cliente BLL recebe como parâmetro, espera receber como parâmetro um objeto DTO. Então, voltando para a camada de apresentação, eu vou invocar agora o meu método inserir, porque eu já preenchi os dados. Eu falo, olha, BLL inserir, toma aqui o DTO que eu preenchi, você se vira daí para frente e cadastra esse objeto para mim. Então, nesse ponto, a gente tem que programar o que? O inserir. Observem que o método inserir agora recebe como parâmetro um objeto do tipo cliente DTO já preenchido. Então, o que eu vou fazer com esses dados? Ora, eu preciso criar um comando com esses dados de insert para gravar no banco. Ótimo, aí é que entra a parte onde a camada de negócio vai conversar com a camada de dados. Então, a nossa camada de dados não é o DAL, está vazio. A gente, teoricamente, teria que criar uma classe para conversar com o banco de dados aqui. Só que essa classe eu já criei. Então, eu só vou pegar essa classe, colocar aqui, eu vou mostrar para vocês o que tem dentro dela e a gente vai estudar ela numa outra aula. Então, vamos copiar aqui da nossa pasta aula a classe acessa o banco de dados, Ctrl C, Ctrl V, aqui na pastinha DAL. A classe já está aqui. Vou abrir o arquivo, percebo que vai dar uma série de erros. Que erros são esses? Ora, essa classe de acesso a banco de dados foi criada, ela é para acessar o banco de dados MySQL. Então eu uso aqui algumas referências do MySQL. Eu tenho o MySQL instalado na minha máquina? Tenho.
O Visual Studio, então, tem que fazer referência ao MySQL. Como que eu faço? Eu venho aqui no meu projeto, nas referências, peço para adicionar uma referência, vou na opção extensões, que são referências externas, tá? Posso digitar aqui, só digitar o My, ele já aparece os primeiros MySQLs. Está aparecendo vários MySQLs, porque existem várias instâncias de MySQL aqui na minha máquina, tá? MySQL, tanto do Champ quanto do Workbench, tem vários. Então, escolher o primeiro aqui já é suficiente. Ok. Automaticamente ele vai corrigir esses erros, ó. Então já não tem erro de referência mais. Eu venho aqui do Build Solution, ele fala para mim, ó, build iniciado, build com sucesso. Tá resolvido. A aplicação até então não tem nenhum bug. Pessoal, nossa classe aqui de banco de dados, o que nós temos? Nós temos aqui, primeiramente, um método conectar, né, que realiza conexão com o banco de dados, dados que eu passo aqui, o servidor, o usuário, a minha senha que está vazia, e o que? O banco de dados, o nome do banco de dados que eu criei. Nesse caso aqui, nós ainda não criamos o banco de dados, tá? Aqui está até referenciando um monte de dados de um outro projeto que eu estava fazendo, tá? Também referente a uma aula. A gente vai alterar aqui então para BD cliente, que é o banco de dados que ainda nós não criamos, mas a gente ainda vai criar. Então o método conectar é isso, faz a conexão com o banco de dados. Nós temos um outro método aqui que é o chamado executar comando SQL. Olha, observe que ele espera como parâmetro, do tipo string, um comando SQL. Qual comando? Pode ser um comando insert, um comando delete, um comando update. Então, através desse método, eu consigo executar esse comando no banco de dados, tá? Temos aqui também um outro método chamado hatchDataTable, tá? Esse nome foi eu que dei esse nome para eles, foi eu que dei esse nome, tá? É os nomes que eu estou mais acostumado com eles. São intuitivos também porque diz exatamente o que você está querendo, sua intenção. Retornar um datatable. O que é um datatable? Datatable é uma tabela de dados. Você passa, por exemplo, um comando select aqui, ele te retorna uma tabelinha de dados, tá? E você pode pegar esses dados, preencher um grid, preencher um combo, etc. Tem também aqui um hatchDataReader, que através de um comando select também eu consigo acesso a uns dados somente leitura, tá? Particularidade aqui desse comando DataReader é que ele vai te retornar um pacote de dados somente leitura e que só move para frente, tá? Você não consegue mover esses registros para trás, poder verificar alguma coisa. Você só percorre ele um a um para frente e é somente leitura, tá? Então, pessoal, com basicamente esses quatro comandos, essas quatro funções aqui, né? Esses dois procedimentos, essas duas funções, a gente consegue criar bastante coisa no que diz respeito à programação, tá? A gente vai começar a entender isso agora. Então, pessoal, voltando aqui para a camada de negócio na BLL, onde a gente quer inserir o objeto no banco de dados, qual o primeiro passo que eu tenho que fazer para fazer com que a minha camada de negócio converse com a camada de dados? Primeira coisa, eu tenho que apresentar a minha camada de dados à minha camada de negócio. Como que eu apresento? Eu olho qual é o namespace da minha camada de dados, que é DAL, Data Access Layer. A minha camada de negócio não conhece, tá vendo aqui não tem nenhuma importação para DAL. Eu vou fazer essa importação using DAL. A partir de agora eu consigo criar um objeto da minha camada de dados. Aqui, ó, posso criar acesso ao banco de dados. Vou chamar meu objeto de BD igual a new, acesso ao banco de dados, abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. Com esse objeto BD eu tenho acesso a todos os métodos da minha camada de dados. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de tentar guardar um dado no banco de dados? Ora, a primeira coisa que eu tenho que fazer é conectar. Então, eu dou um bd.conectar. Segunda coisa, eu preciso criar o comando que eu quero guardar, que eu quero executar no banco. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada comando, tá? Que vai ser igual ao comando que a gente vai utilizar, que a gente vai gravar lá no banco. Então, para gravar no banco de dados, o comando é o insert into nome da tabela, que a gente ainda não criou, tá? Mas vamos imaginar que a tabela vai
vai se chamar cliente. Vou passar aqui a coluna nome e a coluna e-mail. A coluna ID eu não vou passar porque a gente vai definir no banco de dados que ela é auto-incremente. Então vai ser automático o preenchimento pelo banco de dados. Values. Aí eu posso colocar aqui, né, estou colocando aspas simples porque é texto. Vou concatenar com DTO.nome, concatena com outra aspas simples, vírgula, para passar a próxima coluna, aspas simples também porque é um campo texto, que é o e-mail, aspas duplas, concatena com DTO.email, concatena, aspas simples, fecha o parênteses do value, aspas duplas para acabar o comando, ponto e vírgula. O comando já está pronto. Agora, o que eu tenho que fazer? O comando está pronto. Agora eu quero executar no banco. Então, bd.executar comando SQL, passando quem? Passando o meu comando. Está aí preenchido. Vamos então criar o banco de dados dessa aplicação para fazer o nosso primeiro teste. Então eu vou chamar aqui o Champ Control Panel, vou executar o Apache, tá? Vou executar o MySQL e vou administrar aqui o meu MySQL. Ele vai abrir para mim o PHP-MyAdmin. Então aqui ele mostra todos os bancos de dados que eu tenho no MySQL, mas eu quero criar um novo banco de dados. Que nós chamamos até de BD cliente, né? Só para recordar, acessando aqui, está aqui, ó, BD cliente. Então aqui no PHP-MyAdmin eu vou chamar de BD cliente. Criar. BD cliente já está aqui. Eu seleciono, ele já me dá a opção de criar uma tabela. Eu vou chamar a tabela de cliente. Vou falar que eu quero uma tabela com 3 colunas. Executar. Primeira coluna, ID, tá? Ela é auto-incremente, tá aqui. Esse aí é de auto-incremente. Vou colocar como chave primária. Segunda coluna, nome, do tipo varchar 50. Terceira coluna, e-mail, também varchar, tamanho 50. Guarda. Pronto, a tabela está criada, a gente pode até acessá-la aqui e ele vai contar aqui, ó, mas que ele mostra que não encontrou nenhum registro na tabela. Óbvio, a tabela criamos agora, não tem registro nenhum. Então, vamos tentar fazer um teste na nossa aplicação, tá? Vou fechar todas essas abas. Vamos recordar que nós temos aqui a pasta code BLL com o método inserir, tá? Temos também a classe cliente DTO com os atributos e propriedades do objeto cliente. Temos a classe de acesso e manipulação banco de dados, nesse caso aqui especificamente MySQL, tá? Foi chamada de acesso banco de dados, essa é uma classe que foi criada por mim. E temos aqui a nossa camada de apresentação, o que? Uma telinha, cadastro de cliente. No botão incluir, o que a gente está fazendo? Nós estamos preenchendo o objeto DTO e estamos invocando o método inserir, passando como parâmetro o DTO preenchido. Então, vamos executar essa aplicação e verificar se está funcionando. O ID está lá travado, né? Não consigo digitar, ele vai ser automático. O nome eu posso colocar. E-mail a gente pode colocar também aqui, como texto. Clica no incluir. Perceba que a nossa aplicação não deu nenhum feedback. Por quê? Nós não fizemos isso, tá? Mas eu estou entendendo aqui que funcionou, porque não apresentou nenhum erro, tá? Então pode ser que tenha funcionado. Vamos verificar aqui no PHP-MyAdmin. Eu vou atualizar, tá? E nós temos aí, ó, a nossa tabela cliente, nós já temos o ID, número 1, o nome, Felipe, e o e-mail cadastrado. Vamos testar mais um. Vou colocar aqui agora outro nome. Vou colocar o nome teste, vou colocar o nome aluno. Vamos colocar aqui aluno@teste.com.br. Incluir, ó, parece que deu certo. Vamos atualizar. Funcionou, tá? Então, pessoal, é uma aplicação bastante simples, mas que tem como objetivo mostrar como estruturar um projeto em 3 camadas, tá? A forma como que as camadas vão conversar entre si, ok?
E na nossa próxima aula, relacionado ao projeto 3 camadas, a gente vai evoluir um pouco essa aplicação. Eu vou mostrar para vocês como a gente colocar tratamento de erro, tá? Nos nossos métodos, utilizando o try-catch. Para que serve um tratamento de erro? Vamos falar um pouco de teoria, tá? Vamos também melhorar um pouco dessa interface, de modo que a gente vai apresentar um feedback para o usuário. Vamos limpar a tela após a inclusão, apresentar uma mensagem, e a gente vai evoluir esse projeto até conseguir apresentar as outras operações, as operações CRUD. O create nós já fizemos, agora a gente precisa fazer o read, é ler um registro do banco de dados, tá? Fazer o update, que é atualizar um registro do banco de dados, e fazer também a operação delete, que é deletar um registro do banco de dados. Ok? Beleza, pessoal? Muito obrigado, vejo vocês aí na próxima videoaula. Foi o paradigma estruturado, tá? Uma figura muito importante aí que vocês podem pesquisar depois para saber sobre programação estruturada é o Dijkstra. A programação estruturada, representada principalmente pela linguagem Pascal, na década de 70, tinha como principal característica a utilização de procedimentos e de funções. Então, ao invés de utilizar o desvio do código através de goto, eu criava funções, eu criava procedimentos, e quando necessário, eu chamava esses procedimentos ou chamava essas funções. Resolveu alguma coisa? Sim, resolveu bastante coisa, melhorou muito a criação do código e a manutenção. Porém, não resolveu tudo. Ainda continuamos com problemas. Onde o problema estava principalmente na manutenção do código. Por quê? Na programação estruturada, você teve uma separação razoável de código. Porém, a parte de dados ainda ficava muito acoplada à parte de código. Tá? Então, se você precisasse dar manutenção a uma determinada parte do seu sistema, você tinha também a parte dos dados, a parte que ficava completamente acoplada àquela parte do código. Porém, se você tinha que mudar um certo dado no seu sistema, uma certa estrutura de arquivo, estrutura de tabela, como que você faz? Aonde eu tenho que alterar isso no meu sistema? Em quais partes do sistema eu tenho que alterar? Tá? Então, a principal dificuldade era esta. E tivemos então a evolução para o paradigma orientado a eventos, tá? Bastante representado aí, e bem representado pelas linguagens Visual Basic e Delphi, tá? Que são linguagens de programação bastante comerciais, tá? Existem algumas pessoas que não gostam tanto, criticam bastante pelo fato dessas linguagens apresentarem como principal recurso de desenvolvimento RAD, tá? RAD do inglês Rapid Application Development, onde você basicamente tinha componentes prontos e você utilizava esses componentes prontos. Tá? Então, uma parte bastante criticada desse paradigma de programação é o fato de você utilizar a programação RAD. Mas qual que é a principal ideia da programação, do paradigma de programação orientada a eventos? O seu código ele era programado baseado em eventos. Por exemplo, você cria uma interface, um cadastro de clientes para o seu usuário. Tá? E dentro desse cadastro de clientes você tem alguns botões. Por exemplo, o botão de você limpar a tela, o botão de você gravar os dados no banco de dados, o botão para você localizar um determinado registro, ou até mesmo o botão para você excluir um registro do banco de dados. Então, para cada botão desse você tinha uma certa programação. Se você clicasse 2 vezes no botão, em tempo de programação, você acessava o evento clique desse botão. Ou seja, quando o usuário clicar nesse botão, o evento clique, o que vai acontecer? Era o que você programava ali dentro. Tá? A dificuldade ainda continuou sendo o fato de dar manutenção. Ainda pior aqui na programação orientada a eventos, por quê? Você não tinha uma separação clara de código em arquivos bem estruturados. Você tinha sim interfaces, e essas interfaces tinham programação do nível de regra de negócio do sistema, do nível de manipulação dos dados que o usuário imputa dentro da sua tela, e etc. Então, a dificuldade ainda continuou sendo a manutenção do sistema. Eu dou manutenção nos dados, eu dou manutenção no código, ainda continua muito complicado, porque o dado está separado do código.
tá? Então, o paradigma orientado a objetos surgiu, mas ele não surgiu depois da década de 90. Ele surgiu bem antes, só que ele ganhou força mais na década de 70 em diante. Tá? Então, a principal ideia do paradigma de programação orientado a objetos era de você unir os dados ao código. E dessa forma, você tinha um facilitador da manutenção. Tá? Questões teóricas sobre orientação a objetos, a gente pode aprofundar em outras aulas. A ideia aqui vai ser a criação do projeto em 3 camadas. Ok, pessoal, a gente falou aqui agora um pouco sobre teoria, tá? Do que a gente vai abordar nessa aula. E agora a gente vai partir para a criação de um projeto em 3 camadas, como foi dito, utilizando as ferramentas Microsoft Visual Studio 2013. Vamos utilizar o banco de dados MySQL e o Champ Control Panel para nos auxiliar a criação do banco de dados. Então, o primeiro passo agora vai ser abrir a nossa ferramenta, que é o Visual Studio. Fala, minha filha, fala, já vi tudo aqui agora. Você tá querendo comigo? Eu tô gravando. Nossa, só pra te avisar que eu vou tomar banho. Pode tomar, pra você me avisar, eu tô gravando. Nossa senhora, viu? Tá vendo aqui gravando, entrou, fez barulho, deixou a porta aberta, agora tem que avisar que eu tô tomando banho. Ai, meu filho, Precisa me avisar que eu tomar banho não, senhor? Eu preciso entrar aqui e pegar o papel. Você já entrou, não pegou? Por que você me avisar que você tem que tomar banho? Porque se a Ana chorar, eu tô tomando banho. Pelo amor de Deus. Eu esqueci